Rumo Certo de hoje, vamos entender e aprender como escalar pequenas e médias empresas pela internet. E para isso eu convido um especialista no assunto, especialista em investimentos, economista, Fábio Lousada, que é CEO também da Eu Me Banco Educação. Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. Uma honra estar aqui com vocês para a gente compartilhar bastante sobre investimentos, gestão, o que quiser. Ótimo, tem muito conhecimento, eu sei aí, para a gente compartilhar. Obrigado a você pela disponibilidade de conversar com a gente aqui, de trazer suas ideias também para instigar outros empresários, outros empreendedores também. Então, Fábio, para começar, queria conhecer um pouco mais de você, saber da sua trajetória, do trabalho que você faz hoje também na Eu Me Banco Educação. Conte um pouco para a gente e depois a gente entra na conversa propriamente. Perfeito, Sebastião. Eu comecei muito cedo no banco, entrei com 18 anos no banco, naquele primeiro cargo que é o escriturário, que ele fica com um colete na porta, atendendo ali no autoatendimento, ajudando todos a sacar o dinheiro. Então, assim, era basicamente entrei dessa forma. E eu fui crescendo dentro do banco, da instituição, e com 4 anos de banco eu migrei para a área de investimentos desse banco, que eu tirei a certificação, e aí eu migrei para essa área. E aí eu me apaixonei, me encantei pela área de investimentos. Depois eu trabalhei mais 7 anos somente nessa área de investimentos. Aí eu passei por 4 instituições, sempre focando na área de investimentos até 2019. Então, em março de 2019, eu acompanhei um movimento do mercado onde não tinham profissionais habilitados para falar do mercado financeiro, para falar de investimentos. A gente passou por um movimento onde entraram muitos assessores no mercado, muitos agentes autônomos, né, que a gente fala. E isso fez com que os bancos se movimentassem para trazer mais profissionais para atuarem na área de investimentos. Porém, os bancos eles não tinham essa base, eles não tinham os profissionais de investimentos, eles tinham poucos. E aí que eu olho para esse mercado e falo, caramba, não tem ninguém treinando um profissional de investimentos. Eu vou sair desse banco para formar profissionais para trabalhar na área de investimentos. Então, em março de 2019, eu saio desse banco e começo a formar os profissionais. Então, assim começa a trajetória. Trabalhei 11 anos no mercado financeiro, sendo 7 na área de investimentos. Então, estava pronto para formar profissionais para a área de investimentos. E aí também vem as certificações nesse período, né? Então, eu fui profissional com mais aprovações e certificações de investimentos do Brasil, o que era importante para dar esse embasamento para eu poder treinar outras pessoas para conseguirem chegar também à área de investimentos. E aí a Eu Me Banco Educação é uma plataforma, como é que é? E a Eu Me Banco, ela veio como uma escola do ramo de educação, que foca em formação de profissionais de forma completa. Então a gente dá desde a habilitação, da certificação, que o mercado já dava, que são certificações de CPA 10, CPA 27, que são certificações para você poder trabalhar no mercado. Então, se eu quero trabalhar num banco, eu preciso de uma habilitação dessa, de uma certificação. Então a gente treina e o mercado todo fazia isso. Qual que foi o nosso diferencial? Foi além de dar a certificação, foi dar a prática. Então seria como, além da CNH, a gente ensinasse as pessoas a pilotar, ensinasse elas a dirigir bem. E essa prática, a gente trouxe muitos profissionais do mercado financeiro para poder dar aula. Então a gente trazia o diretor de um banco, o superintendente de outro banco, o gerente de outro banco, para serem os professores. Então o aluno ele já aprendia ali na prática. E para a gente foi o grande diferencial, porque o aluno ele já chegava no mercado, já chegava no banco, sabendo fazer acontecer. E quem são esses alunos hoje? Eu digo em termos de perfil, são mais pessoas físicas, pessoas jurídicas também, empreendedores? Como é que é? Hoje a gente tem um público muito grande, principalmente de 25 a 35 anos, esse é o principal público, mas a gente abriga desde jovens ali iniciando carreira com 18 anos, até profissionais em transição de carreira de 40, 50, 60 anos. São profissionais, inclusive, que conseguem, isso que é legal, a gente tem histórias bem bacanas, profissionais com 55 anos que conseguiram fazer a transição e trabalhar na área de investimentos de banco. Então a gente tem ali um público bem grande, esse focando na pessoa física, porque a gente tem as certificações em si. Então, como eu falei, o aluno ele pode somente pegar a certificação, ou seja, só buscar a CNH, mas nosso principal foco, nosso principal produto é a prática. E na prática a gente tem os MBAs,
Então, cada prática, a gente tem MBA que é focado ali em aprender 4 pilares: habilidade comercial, que é você saber falar de mercado, saber se comunicar, oratória. Depois conhecimento técnico, para você entender de fato o mercado, entender investimentos. Network, que é muito importante para o nosso mercado, você saber utilizar uma plataforma como o LinkedIn é importante. E por fim, a certificação. Então, esses 4 pilares a gente treina e entrega ao nosso MBA. São mais de 1.700 horas de MBA. São 700 horas somente ao vivo. É para o aluno ele aprender e ter essa profissão. E no ano passado a gente entrou muito forte no modelo B2B. Então hoje já tem bancos, como o próprio Itaú e Santander, que contratam a gente para a gente dar o treinamento para profissionais que entram no banco. Então o banco contrata um profissional para ser especialista em investimentos e a nossa escola já treina esse profissional. Então a gente já tem esse modelo B2B também, que foi um modelo novo em 2021. De 2019 para cá, em certificação, MBA, alunos do B2B, a gente acabou de alcançar a marca de 160 mil alunos. Então a gente está crescendo bacana aí nesses quase 4 anos, né? Interessante como esse mercado cresceu, né, Fábio? Não se falava ainda há pouco nesse profissional. Eram os bancos que tomavam conta dos investimentos, de quem fazia investimentos, né? A gente vivia ainda na cultura da poupança, lá os mais antigos, mas é uma coisa geracional também, né? Essa moçada nova, a gente vê até por casa, por parentes que a gente tem, essa moçada aí na faixa dos 30, como você disse, muito mais interessada em investimento, em fazer o dinheiro render, mais até do que investir num imóvel, às vezes, num carro. Mas é uma questão geracional, cultural. O que aconteceu nesses últimos anos que levou essa moçada a aquecer ainda mais esse mercado? Vocês têm essa leitura? Temos ótima pergunta, Sebastião. No final de 2020, a B3, a Bolsa de Valores, ela fez uma pesquisa que demonstra a realidade desse mercado nosso. Ele perguntou para os clientes como um todo sobre como que eles se informam e como que eles aplicam em investimentos. E a gente viu um dado bem assustador para o universo bancário, que fez até a gente ter esse propósito. O cliente ou o investidor, ele confia apenas 2% na recomendação do gerente de um banco. Ou seja, o gerente do banco, ao longo do tempo, não tem sido bem visto pelos clientes. Quando a gente fala do assessor, especialista, esse número sobe para 10%, ou seja, ainda muito baixo. E o número assustador é quase 30% confiam mais no influenciador. Então, o que a gente viu nesses últimos anos foi o crescimento dos influenciadores nas redes sociais e os próprios assessores. Mas os influenciadores, eles vieram com uma proposta nova, eles vieram. E aí a gente tem desde ótimos influenciadores que trouxeram coisas bacanas até influenciadores que colocaram clientes em pirâmides, que não foi tão legal, né? A abordagem de alguns outros influenciadores, você tem que saber filtrar. Então eles fizeram um movimento aonde abriu esse mercado. E as pessoas como um todo, elas viram, caramba, eu preciso investir melhor, e eu não confio tanto no profissional do banco para isso. E por isso que a gente tem essa missão, esse propósito de formar um profissional completo. Por isso que a gente faz 1.700 horas, porque eu quero entregar um aluno que ele consiga entrar no mercado e atender muito bem o cliente. Mas enfim, é isso, né? Que tem mais profissionais capacitados também, graças ao trabalho que você faz aí, né? Porque realmente tem muitos influenciadores e a gente, se não tiver um bom conhecimento, a gente se perde também, porque é vendido ao mesmo tempo a ideia de que é tudo muito fácil, né? Que é fácil ganhar dinheiro, é fácil investir e tem regras para isso, não é tão simples também, né? Esse é um mercado rigoroso também, né, Fábio? É preciso saber onde investir, né? Eu digo pessoa física e pessoa jurídica também, para os empresários, né? Que tomar cuidado com isso também, no sentido de que investir com quem te informa com idoneidade, né? Perfeito, Sebastião. No Brasil não é tão fácil os investimentos como um todo. A gente passa por juros altos, ações, fundos imobiliários, então são várias classes de ativos que muitas vezes, se a gente olhar o influenciador e querer copiar a carteira dele, a gente acaba se dando mal porque a gente não sabe quanto que ele entrou, com quanto que ele entrou, com qual valor que ele saiu, quando que ele vai sair. Às vezes ele pode sair, ele pode vender ali as ações dele, sair do fundo de investimento que ele está aplicando e não avisar ninguém. E aí quem copiou a carteira fica com aquele investimento, mas nem sabe que a pessoa que ele copiou
já saiu do investimento. Então, não copiar a carteira dos outros, tratar com assessores, com especialistas, com profissionais do mercado. Tem muita educação financeira bacana. Inclusive, eu tenho um livro chamado Manual do Investidor Leigo, que ele dá todo esse início, quando a gente fala do mercado de investimentos, quando a gente fala de como aprender a investir, quem são influenciadores bacanas de seguir para aprender também mais. Então, assim, é um mercado muito amplo. Você pode diversificar a sua carteira, você pode ter os seus grandes objetivos. No Brasil, a gente trabalha muito com juros compostos. E o juros compostos, ele é um aliado gigante para você que quer ter uma carteira bacana e conseguir até uma boa aposentadoria. Por quê? É o famoso juros sobre juros. Então, se você aplicar ali um valor mensal todos os meses, você vai chegar no final com uma bola de neve de rendimento. Quando a gente olha também para o lado ruim, juros compostos é crédito, né? Se você entra numa dívida e não consegue pagar e a dívida vai se acumulando, também é muito ruim nos juros compostos. Então, no Brasil, você tem essa possibilidade de ganhar muito com juros compostos ou perder muito com juros compostos. E é interessante pensar que cada caso é um caso, né? Cada tipo de investimento é de acordo com o seu perfil, com o seu estilo, enfim, né? Com o seu modelo também de investimento. Mas, ao mesmo tempo, é para todos os níveis também, né? A gente falou aqui já de que tem sido mais comum para uma faixa etária, o pessoal mais jovem, mas a todo momento, com um planejamento, é possível se investir, né? E eu digo a todo momento também no nível, na idade, no tempo lá da sua empresa também, né, Fábio? Tem como é que eu diria, receita para tudo, né? Tem sim. Tanto é que a gente fala que não tem o melhor investimento, não existe o melhor investimento, mas sim o melhor investimento para cada investidor, para cada cliente, né? E outra questão também não existe o melhor banco para se trabalhar. Muita gente nos procura para trabalhar no banco, ele fala, qual é o melhor banco para trabalhar? Também não existe. Existe o melhor banco para você, de acordo com a cultura, de acordo com o que você acredita. Você tem bancos aí que tem uma política mais agressiva, de meta, porém remunera melhor. Outros bancos que já focam mais em previsibilidade de carreira, crescimento um pouco mais lento, mas um plano de carreira mais longo. Então, assim, você tem que entender a cultura da instituição para trabalhar, e a gente mostra muito isso. Então, para tudo é perfil. Não existe um modelo pronto para nada, né? Uma receita pronta para nada. Você quer investir, você tem o seu perfil investidor, pode ser de conservador ou mais arrojado, e você que quer trabalhar no mercado, tem ali o banco adequado ao seu perfil também. Ótimo. Esse assunto é muito instigante, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso ainda, que quero entrar naquele propósito que a gente deu ali no início do programa, que é sobre como escalar em pequenas e médias empresas aí usando a internet, e a gente volta a falar de investimentos também. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, Fábio, a gente volta já com essa conversa, tá bom? Muito bem, e você também, aguarde a gente, Rumo Certo volta já. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo. Hoje estamos falando sobre investimentos e também sobre como escalar pequenas e médias empresas pela internet. E eu estou conversando com Fábio Lousada. Fábio é especialista no assunto, especialista em investimentos, é economista também. E a gente teve uma conversa muito boa aí, muito instigante, eu diria, no primeiro bloco, que dá vontade de procurar um Fábio já para a gente investir aí com qualidade, com segurança, né, Fábio? E me ocorreu aqui uma questão bastante interessante, é que cada vez, quando a gestão é bem feita, o planejamento é bem feito na empresa, é mais fácil e até mais, digamos, lucrativo de se passar por crises, por problemas, né? Lembrando agora a questão da pandemia recente, né? Quem estava mais bem estruturado, mais bem planejado, é lógico, passou com talvez um pouco menos de dificuldade de quem não estava. E assim, nos momentos de crise econômica, por exemplo, no Brasil, e se a sua empresa não vai bem, talvez por conta dos negócios financeiros, por da questão financeira, mas se estiver bem planejado, é justamente com uma economia que não seja favorável para buscar um recurso, um empréstimo, ela é muito favorável para justamente se ganhar mais, né? É no momento de crise que quem está planejado, que quem sabe investir, ganha mais, Fábio? Concordo, Sebastião.
ganha-se mais de fato. Foi o que aconteceu com a gente veio para esse modelo, iniciou já no modelo online e na pandemia a gente acabou crescendo bastante. Um dos motivos que a gente olha para isso é a eficiência. Então, quando a gente está num mercado tranquilo, numa economia tranquila, muitas empresas negligenciam o seu negócio. E aí, elas acabam trabalhando com margens menores, não inovam, não buscam crescimento. E aí, quando vem a crise, essas empresas sofrem muito e muitos até quebram por não ter cuidado desse crescimento, por não ter cuidado dessa reestruturação, né, desse crescimento. Então você precisa ter um público engajado que no momento de crise vai te puxar, vai entender, caramba, essa empresa aqui é uma empresa que ajuda, é uma empresa que faz crescimento, a empresa está gerando valor, eu vou apostar neles e vou indicar eles. Então o nosso trabalho é muito no relacionamento, na indicação, no NPS, nossos NPS são acima de 90, que é o quanto nossos alunos eles promovem a nossa marca. Então, você que está no momento de se planejar, olha muito com carinho para o seu brand. As redes sociais ajudam muito nisso. Quais são as ações que você faz, quais são os posicionamentos em si que você tem. Então você cria um brand, cria uma marca que no momento de crise vai te ajudar bastante, eu tenho certeza disso. Outra questão que a gente fez, a gente tem um podcast onde a gente traz influenciadores de todo o nicho, para a gente chamar o que a gente furar a bolha, né? A gente traz uma pessoa do ramo fitness, um ex-BBB, um cara do humor, para furar a bolha para o público dele conhecer também a nossa parte de investimentos. Então a gente traz esses influenciadores para ter um bate-papo, porém, o que é legal, e acho que praticamente eu não vi ninguém fazer isso, nesse podcast, nessa conversa, você consegue identificar valores em comum. Então eu trago um influenciador, começo a conversar com ele e falei, não bate muito valor, bom, ficou uma conversa aqui bacana, legal. Aí eu converso com algum que gera muito valor, se identifica muito, como por exemplo o Renato Cariani, que é um exemplo de influenciador do fitness. Nossa, eu falo, caramba, eu vou apostar nele porque ele tem um valor muito enraizado com o que a gente acredita. Então a gente traz ele como embaixador da marca. Muito interessante. A gente está vivendo uma revolução nos negócios, né, Fábio? Porque realmente, assim como a marca virou um ativo forte, né? É mais até do que o produto que se produz exatamente, que se coloca no mercado, a ideia que se vende, o engajamento, o propósito, né? Isso é lucro, é receita no final das contas, né? A gente está vivendo uma revolução mesmo nessa relação de negócio, né, Fábio? Com certeza. Uma revolução. Um modelo de você gerir uma empresa está cada vez mudando. Quando a gente olha para o nosso ramo, que é educação, a gente olha para a tecnologia em si, são ramos, marketing digital, são ramos onde você tem margens maiores. E aí você consegue fazer uma gestão trazendo sócios para o negócio. Isso que é legal. Porque quando você tem uma margem muito apertada, você não consegue lucrar tanto, fica difícil você pensar em novos sócios. Você não tem muito para distribuir. Aí para você crescer a sociedade, você teria que abrir filiais, você teria que pensar num outro modelo. Quando a gente olha para esse modelo de internet escalável, você consegue ter pessoas com você engajadas e se tornando sócios. Como, por exemplo, a gente iniciou o projeto com 2 sócios, a gente tem 7 sócios. Por quê? Porque eles são pessoas estratégicas do negócio, cuidando cada um de uma parte, e eu consigo ter uma boa margem dentro da nossa empresa para poder distribuir um crescimento legal. E o nosso principal foco ali é no valuation, né? Então a gente está olhando a avaliação de empresa, que agrega a marca. A gente, por exemplo, acabou de se mudar esse ano para a Avenida Paulista. A gente pegou 2 andares ali. Por quê? Posicionamento, estar próximo das instituições. Então a gente olha sempre, cada decisão que a gente toma, isso aqui vai aumentar o valor da empresa? Vai aumentar o valuation? Para a gente poder lá na frente fazer um IPO, para a gente ter investidores. A gente sempre olha dessa métrica, não olha somente para caixa, quanto que você vai virar de vendas. Isso para mim é um modelo já mais passado, só venda, acaba ali uma hora minguando. Não, instigante demais. Mas me fala então, a gente entrando naquele ponto principal lá da nossa conversa, como escalar então pela internet, pequenas e médias empresas, o pequeno e médio empresário que está nos assistindo agora, que ficou instigado com essa conversa e que quer colocar a sua empresa numa linha de escala também. Por onde começa? Como começa, Fábio?
Bastião, rede social. A rede social, ela fez com que qualquer pessoa conseguisse ter uma escala. Antes, quando a gente montar um produto, qualquer coisa, um curso, um programa, a gente não tinha onde vender, né? Não tinha os canais, a televisão era muito cara, a rádio, enfim. Agora você tem a internet. Então, você que quer escalar, a primeira coisa é você precisa entender o jogo das redes sociais. Você precisa entender como que você divulga o seu produto. E tem diversas formas de você divulgar o seu produto. A principal rede para divulgação de produtos ainda é o Instagram, porque o Instagram ajuda muito nesse crescimento. E você precisa ter uma consistência muito forte, tá? Para mim, você tem que focar no que a gente chama de CGC, né? Que é você ter uma capacidade de raciocínio de pensar ali soluções, geração de valor, você precisa entender o que vai gerar valor para as pessoas, e o C de consistência, né? CGC, capacidade de raciocínio, geração de valor e consistência, você fazer aquilo todos os dias. E é muita disciplina, muito estudo, né? E aí, como você falou, consistência, a persistência. Mas tem técnicas para isso também, né? Porque ao mesmo tempo que é tão fácil a gente usar da rede, criar uma conta no Instagram e usar da rede, mesmo assim começar a gerar conteúdo, mas é possível que eu gere conteúdo e esse conteúdo não me dê resultado? Alguma coisa talvez eu não esteja fazendo certo, né? Você deu alguns pontos aí bastante interessantes já, mas tem um limite, um ponto que a gente entende, não é por esse caminho, é por outro, ou busca um profissional para isso. Quando que esse investimento começa a me dar retorno? Isso é meio agoniante, meio aflitante também no começo, né, Fábio? Como é que a gente passa essa primeira etapa? Com certeza, com certeza. A primeira etapa vai ser você construir esse público, gerar ali audiência, e você pode usar o que a gente chama de caixa de perguntas, né? Você pega o seu Instagram e você cria uma caixa de perguntas e você começa a tirar as dúvidas das pessoas. E por que isso é tão importante no primeiro momento? Porque você começa a ter dúvidas, você começa a entender qual que é a dor das pessoas para você poder criar um produto mais aderente. E no início, muitas vezes, eu vou abrir o Instagram, ninguém vai me perguntar, pede para algum parente perguntar, não tem nenhum problema. Por quê? Você precisa dar uma direção para o seu público. Se eu, por exemplo, vou me posicionar e falar de investimentos aqui, eu tenho um produto ligado a investimentos, e ninguém faz essa pergunta para mim, o que eu faço? Eu faço com um parente fazer uma pergunta sobre investimentos para mim. E aí eu faço uma baita resposta ali sobre investimentos, falando que é bacana, respondo ali algumas perguntas, as pessoas vão começar a entender, caramba, o Fábio entende de investimentos, eu vou começar a perguntar para ele. Então, as primeiras perguntas, amigos, parentes que vão fazer para você essa pergunta. E não simplesmente, ninguém perguntou para mim, ninguém zerou aqui a caixa de perguntas, vou deixar quieto. Então, o primeiro passo é você precisa entender a dor do seu público. Entendendo a dor do seu público, você começa a vender ali o produto, você começa você cria esse produto e aí você começa a vender esse produto, pode ser via Instagram, e as plataformas hoje elas são baratas, né? Você consegue numa plataforma colocar o seu curso, colocar o seu produto e vender pela plataforma, e a plataforma ganha uma porcentagem ali, claro, mas ela é muito rápida, ela é muito dinâmica e vale muito a pena. E aí é legal, para a gente concluir isso aqui, a transparência que precisa ter e a identidade, né? Você fala do seu negócio com propriedade, como você falou lá no começo também, né? Não copiar modelos quando se fala de investimentos e aqui também, quando se prospecta negócios, principalmente com a identidade, com a sua lealdade também com o seu consumidor, né? Fábio, falaria muito mais tempo com você aqui, uma conversa instigante, interessante, mas de qualquer forma você já se apresentou, a gente já conhece você e, lógico, a gente sugere até para quem precisar de mais informações, sempre buscar, conhecimento é sempre bom e é sempre produtivo também, né? Fábio, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos, por essas orientações e por compartilhar mesmo a sua experiência aí com a gente. Volte sempre para a gente conversar mais vezes. Um abraço grande para você. Obrigado, Sebastião. Foi uma honra aqui. Conte comigo. Um abraço. Até mais. Muito bem. Um abraço grande para você também que ficou com a gente no Rumo Certo até agora. Eu volto no próximo programa. Até mais.